Olá pessoal, saúde e paz. Então, estamos aqui mais uma vez, no nosso terceiro encontro sobre o mês da Bíblia, que é o mês de setembro, acompanhando o subsídio preparado pela CNBB. Também aqui eu acompanho o material executado ou efetuado pelas Edições Paulinas. Bom, o tema de hoje é a infidelidade de Israel e a renovação da aliança. Bom, e nós vamos ler e refletir o capítulo 36 do livro de Ezequiel. Dentro do capítulo 36, do versículo 16 ao versículo 38. É uma parte, de certa forma, grande para a gente conversar. E como eu falei das outras vezes, não é uma aula, também eu não faço a leitura, a orientação de todo o material, porque esse material é para um círculo bíblico maior, com participação de muitas pessoas, e a minha intenção aqui é levar para vocês os pontos mais importantes. Na verdade, apresentar uma chave de leitura para a gente dar continuidade aí na nossa convivência com a Bíblia nesse mês de setembro. Por isso que o capítulo 36 de Ezequiel, ele está no segundo bloco do livro, que o livro de Ezequiel de 36, de 33 a 48, que é marcado pela esperança e também pelo consolo, apesar do livro elencar os pecados do povo, e também de forma muito especial aqueles relacionados à idolatria, que é um ponto assim muito sério da estrutura desse povo. Esse povo que Deus chama, e Deus vai chamar esse momento de profanação, esse momento de idolatria, na verdade, Deus vai chamar de profanação de seu nome. Esse texto anuncia a purificação do povo. Essa é a intenção. E a renovação da aliança. Então, o pecado de Israel não são sintetizados nesse ponto, Ezequiel 36, versículo 17, dado que o profeta deseja ressaltar a compaixão de Deus e a renovação da aliança. Isso é muito importante. E aqui o autor chama a nossa atenção que cada etapa da história de Israel é marcada por sua infidelidade e pela fidelidade de Deus. O povo é infiel, mas Deus é fiel, não é? É descrita de forma alegórica, em Ezequiel 16, por exemplo, por meio do simbolismo matrimonial, sendo Jerusalém retratada como uma mulher e em diferentes períodos de seu desenvolvimento. Ele traz aqui dois. Na primeira etapa, o autor apresenta a formação do povo de Jerusalém, ressaltando a origem gentílica da cidade. No segundo momento, no segundo período, é caracterizado pela eleição da aliança. Mas desde o início deste pacto, Deus é rejeitado pelo povo. Então o povo nunca foi e nunca é fiel a Deus. Mas mesmo assim, Deus não deixa de atender e de se preocupar com esse povo. E para vocês terem uma ideia, Israel pensava que poderia persistir, em sua infidelidade a Deus, expressa por meio da idolatria. Essa idolatria, por sua vez, simbolizada pelo adultério ou pela prostituição. São palavras pesadas, mas são palavras que o profeta traz para chamar a atenção do povo e também a nossa atenção. Ao confiar na eleição e na benevolência divina, enquanto continuava com suas crueldades, prestando culto a outros deuses, fabricando estátuas para serem adoradas, participando dos rituais da prostituição sagrada ou de atos de imoralidade sexual e também de sacrifícios humanos. Então,
construindo lugares de culto aos outros deuses, fazendo aliança com outras nações, Egito, a Síria, a Babilônia, né? E pagando tributos a essas nações, ou seja, era explorada por elas por ter se afastado e esquecido de seu Deus. De fato, né, o povo acusado de ser indiferente às leis e aos decretos do Senhor, obstinado no pecado, tendo se afastado de Deus para aderir aos deuses de outras nações. Isso é uma questão muito séria. Né? Em uma cidade sanguinária, cheia de violência, né? As autoridades políticas e religiosas, os proprietários de terra e os falsos profetas e profetisas exploravam o povo, sobretudo o povo mais pobre, né? O povo mais fraco. Então, as raízes dessas injustiças, segundo coloca o profeta, podem ser classificadas como de ordem pessoal, né? O esquecimento da lei de Deus e do compromisso com a aliança. E isso deixa Deus, né, chateado com esse povo. Mas mesmo assim, Deus não abre mão desse povo. Por isso que, apesar de todas as crueldades, né, Deus promete renovar a aliança. Por isso que é o tema de hoje, que nós vamos ler e refletir de acordo com aquilo que o material, que o subsídio nos preparou. Portanto, o Senhor libertará seu povo e fará retornar do exílio. Purificará o povo de seus pecados, aspergindo água pura, ou seja, fazendo a renovação da impureza cerimonial, ou seja, a purificação da idolatria. E assim, eu convido vocês, né, imagino, como nosso combinado, que você esteja com a sua Bíblia na mão, né, para justamente a gente pensar o texto de hoje. Né? Então, o Senhor purificará seu povo. Ezequiel 36, de 16 a 38. Bom, preparar o ambiente é preparar o nosso coração, é preparar o nosso momento para uma reflexão. Por isso que eu os acolho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Pai do infinito amor, iluminai nossa comunidade em seu processo de conversão e de transformação das situações de injustiça, divisão, idolatria, individualismo, que eram a morte em nosso cotidiano. Que com o auxílio do Espírito Santo possamos ser fiéis à vossa palavra, valorizar os pequenos gestos de solidariedade, escuta, comunhão e diálogo dos irmãos e irmãs, e ir ao encontro do outro. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. E aqui nós temos esses símbolos: uma Bíblia aberta, uma vela acesa, uma vela apagada e o mapa do nosso país. Poderia ser o mapa do mundo, mas vamos refletir esse nosso momento de como estamos preparados ou preparando o mês da Bíblia, não só agora em setembro, mas para todo o ano que a gente vive e que a gente faz a leitura bíblica todos os dias. E eu vou deixar para vocês refletirem, para vocês buscarem, aí na sua intimidade, no seu pensamento, o significado da vela acesa, da vela apagada e do mapa do Brasil, que representa a nossa história, o nosso mundo, a nossa sociedade. Bom, aqui vamos para a introdução à leitura do texto. Essa introdução é muito importante porque
Meditaremos, como eu já mencionei, Ezequiel 36, 16 a 38, que apresenta de forma sintética o que em Ezequiel 16, que é um outro capítulo, retrata de forma detalhada por meio da imagem de Jerusalém, que promove a idolatria, que não consiste somente em adoração de imagem, mas também em endeusar aquilo que não é o Deus verdadeiro, trazendo como consequência a injustiça em todos os âmbitos, social, político e também religioso. Deus inicialmente acusa a casa de Israel por sua impureza, por sua iniquidade, que teve como castigo o exílio. Mas por ser o povo eleito, o exílio profanou o nome, a santidade de Deus. E o seu povo é objeto de vergonha e zombaria. Por fim, o Senhor mostra sua fidelidade. Porém, é necessário uma purificação, o reconhecimento dos pecados, de uma mudança do nosso comportamento, de uma escuta. Mas, por pior, que Israel seja, Deus é fiel à sua aliança e está disposto a ajudar seu povo a sair dessa situação, estabelecendo de um novo compromisso em ajudar seu povo a uma nova criação, isto é, um novo êxodo, uma nova criação. Essa é a preocupação de nosso Senhor com esse povo que é infiel. Vamos à leitura do texto. Se você estiver com a sua Bíblia na mão, começamos no capítulo 16, Ezequiel 36, 16 a 38. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, a casa de Israel, que habitava a sua terra, contaminou-a com seu comportamento e com as suas ações, como a impureza de uma mulher no seu incômodo. Tal foi o seu comportamento diante de mim. Então derramei sobre eles a minha cólera, em virtude do sangue que derramaram na terra e em virtude dos ídolos imundos com os quais a contaminaram. Espalhei-o por entre as nações e eles foram dispersos por terras estrangeiras. Puni-os de acordo com seu comportamento e com as suas ações. E nas ações para onde se dirigiram, profanaram o meu nome santo, pois se diziam deles: Este é o povo do Senhor. Eles tiveram que sair da sua terra, mas eu tive consideração com o meu santo nome, que de Israel profanou entre as nações para as quais se dirigiu. Por isso dirás à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é em consideração a vós que ajo assim, ó casa de Israel, mas sim por causa do meu santo nome, que vós profanastes entre as nações para as quais vos dirigistes. Santificai o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, no meio das quais vos profanastes. E saberão as nações que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus, quando eu for santificado em vós, aos seus olhos, quando eu vos tornar dentre as nações e vos reunir todas as terras, reconduzindo-vos à vossa terra.
borrifarei água sobre vós, e ficareis puros. Sim, purificar-vos-ei de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos imundos. Dar-vos-ei coração novo, porei no vosso íntimo espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra, e vos dareis o coração de carne. Porei no vosso íntimo o meu espírito, e farei com que andeis de acordo com os meus estatutos, e guardeis as minhas normas e pratiqueis. Então habitareis na terra que dei a vossos pais, serei o meu povo e eu serei o vosso Deus. Libertai-vos-ei de todas as vossas impurezas. Chamarei o trigo e o multiplicarei, e não vos imporei mais a fome. Multiplicarei os frutos das árvores e o produto do campo, a fim de não voltardes a sofrer o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e das vossas ações que não eram boas, e sentireis asco de vós mesmos, em virtude das vossas ações que não eram boas. Sentireis também as vossas maldades e abominações. Agirei assim, não por consideração para convosco, oráculo do Senhor Deus. Sabei o bem e envergonharei-vos, deveis sentir pejo do vosso mau caminho, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que vos purificar de todas as iniquidades, farei com que sejam habitadas as vossas cidades e reconstruídas as vossas ruínas, e a terra desolada voltará a ser cultivada, em lugar da solidão que havia antes, aos olhos de todos que passavam. Então dirão: esta terra, que era uma desolação, está agora como o jardim do Éden, e as suas cidades, antes em ruína, desoladas e arrasadas, constituem agora fortalezas habitadas. As nações que sobrarem em torno de vós saberão que eu, Senhor Deus, reconstruí essas cidades arrasadas e replantei estes desertos. Eu, o Senhor Deus, o disse e o faço. Assim diz o Senhor Deus, ainda isto farei por eles. Eu me deixarei procurar pela casa de Israel, e os multiplicarei como rebanho humano, como rebanho consagrado, como rebanho em Jerusalém, por ocasião das assembleias solenes. Tais serão as cidades arrasadas, cheias de rebanho humano, e saberão que eu sou o Senhor. Então, é um texto forte, né? Palavras do Senhor. Graças a Deus. É um texto forte, um texto que chama muito a nossa atenção, um texto grande. Por isso que agora vamos ver o texto de perto, né? Deus quis que a casa de Israel habitava sobre o seu solo, mas sujou com seu caminho e suas condutas. Ao ter presente o livro de Ezequiel e de forma especial o versículo 16, daqui o que significa o versículo 16, que vai dizer, segundo ponto, a palavra de Javé, a palavra de Deus, me foi dirigida nestes termos. Que termos é esse? Nos termos do amor, nos termos de que o povo errou, o povo erra, mas Deus dá ao povo uma nova oportunidade. E de que forma a casa de Israel profanou o nome do Senhor entre as outras nações, buscando outros deuses, praticando idolatrias, desrespeitando a lei de Deus, que é a lei do amor.
Foi nesse sentido. E de que forma Deus irá santificar o seu povo? Deus irá santificar o seu povo pelo seu grande nome, porque Deus é bom. Deus vai borrifar água sobre eles e vai purificar todas as pessoas e também a terra, para que eles se arrependam dos seus pecados. O que significa ter um novo coração e um espírito novo? É ter em seu íntimo o Espírito do Senhor. Isso é muito forte, isso é muito importante para nós, né? Ter aqui o Espírito do Senhor. Dizer, porei no vosso íntimo o meu Espírito e farei com que andeis de acordo com os meus estatutos e guardei as minhas normas e as pratiqueis. E qual é a norma de Deus? O amor. O amor. Deus sempre está buscando para nós, na nossa vivência, na nossa comunidade, o amor. Agora, vamos trazer o texto para perto de nós. O texto denuncia o pecado da idolatria, que consiste em colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Quais tipos de idolatria percebemos em nós, em nossas comunidades, no mundo que nos circunda? O que temos de idolatria hoje? O que nos afasta de Deus hoje? Aqui eu gostaria que vocês pensassem aí no seu íntimo. São várias coisas, né? Ganância, o dinheiro, o rancor, a inveja, uma série de coisas. Como o nome de Deus está sendo profanado em nossa sociedade? Quando a gente não participa ativamente, quando a gente não preocupa ativamente com o irmão. Que ações de esperança podemos realizar em favor das pessoas que sofrem ao nosso redor, em nossas comunidades, em nosso bairro, né? No trabalho, no país ou em outras nações? É ajudando mutuamente, através da oração e através da ação também. Ação e oração andam juntas nesse processo, ajudando as pessoas também mais necessitadas, que precisam do nosso carinho. E aqui vamos entender que a oração que brota dessa palavra. No momento de silêncio, pensemos nos pecados sociais que provocam tantas injustiças: as guerras, a fome, a corrupção, a ansiedade, a depressão, tudo provocado por essa sociedade que quer tudo, que esquece do ser e só pensa no ter. E vamos com o nosso compromisso com a palavra. Uma verdadeira comunidade cristã ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Jesus amou. Entretanto, a idolatria é uma tentação e se não tomarmos cuidado, melhor dizendo, todos podemos praticá-la, afastar de Deus. A melhor maneira de não cair nesse pecado é ter no coração o Espírito Santo do Senhor e viver de acordo com o reino de Deus instaurado por Jesus Cristo. Amai ao próximo, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aqui, caríssimos e caríssimas, vamos então para a nossa oração final. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.